Minha pergunta diz respeito ao enquadramento da análise no artigo, né? Ou seja, a construção do espaço para a observação social e histórica do fenômeno jurídico. O que me chamou a atenção no seu artigo é que há uma relevância do lugar, assim, melhor dizendo, uma relevância do local, né? O local enquanto construto social. As convergências quanto ao conteúdo dos casos de Bibiana e Teresa sobre os estatutos jurídicos de pessoa livre em condição de escravidão foram situados no contexto atlântico, caracterizado à época pela intensa atividade econômica de tráfico de pessoas, que continuou de modo ilegal, porém não menos intenso, né? Mesmo mediante embargos internacionais. Então, atualmente você lidera um grupo de pesquisa aqui em Frankfurt intitulado História Global do Direito ao Resto do Chão. Então, tanto na descrição do projeto quanto no artigo, há um destaque quanto à necessidade de se levar a sério o trabalho com os arquivos locais. Então eu pergunto o que mudaria se relocalizássemos os casos de Bibiana e Teresa de uma perspectiva atlântica para uma perspectiva global. Então, como você abordaria a questão dos estatutos jurídicos entre escravidão e liberdade numa perspectiva da história global do direito ao resto do chão? E se você quiser também aproveitar para falar mais sobre esse grupo de pesquisa, a palavra é sua e obrigado mais uma vez. Obrigada, Gilberto. Eu que estou muito feliz, na verdade, de estar aqui, então vocês não precisam agradecer, não. Bom, essa questão do global, enfim, existe um longo debate na história global do que é o global. E, do meu ponto de vista, já está mais ou menos assentado de que o global não é o mundo inteiro. O global é mais, assim, essa necessidade de se determinar espaços que não estão vinculados a perspectivas muito nacionais, muito regionais, mas se determinar espaços em escalas mais amplas, mas não necessariamente seria global no sentido do mundo inteiro. Então, quando eu penso no Atlântico, eu não vejo assim uma diferença tão grande Atlântico e global no âmbito da minha pesquisa, por tipo de pesquisa que eu estou fazendo. E aí, essa questão dos casos, né, dos arquivos locais, que está no título do projeto, ele se vincula à importância do caso da Bibiana e da Teresa e de todos os outros casos que estão tratados nessa documentação, que estão nos arquivos em Benguela, em Cabo Verde, Guiné, etc. A questão é mostrar que eles são importantes para modificar algumas perspectivas da história global. Porque a história global, ela ainda é bastante eurocêntrica. E aí a gente volta lá no debate que a gente estava tendo no começo. Quando a gente começa a levar esse tipo de fonte em consideração, um horizonte enorme de análise de fenômenos, eles se abrem pra gente de coisas que a gente não imaginava, simplesmente pelo fato de que a gente não trabalhava com essa documentação. Por exemplo, o fato de que o argumento posse da liberdade, a ideia de que você viver como uma pessoa livre te gera reconhecimento judicial, reconhecimento jurídico da liberdade, a gente nem sequer sabia que existia. Por quê? Porque não se analisava esse tipo de documentação. Então, na hora que a gente analisa essa documentação, a gente vê esse argumento sendo usado em Benguela, vê ele sendo usado no Brasil, vê ele sendo usado em determinados locais da América Espanhola, em determinados locais da Península Ibérica. Eu acho que isso muda a maneira como a gente vê a produção do direito. E, de novo, tentando sair dessa perspectiva, o global, então, seria uma maneira de superar essa perspectiva do transplante, de que as normas são produzidas no Império Português, por exemplo, que a ideia de posse seria uma ideia do ius comune, enfim, é um pouco isso assim que a gente pensa o global e a questão do local no projeto. É quase que uma provocação para mostrar a importância de inserir a África, os africanos, essa documentação que está nos arquivos africanos, inserir isso no nosso campo de debate. Não sei se eu te respondi. Sim. Obrigado. Então, Mariana, aí aproveitando a pergunta do Gilberto, eu queria que você contasse mais pra gente e para nossos ouvintes sobre o seu projeto atual no Max Planck. Então, como eu comentei, desde do ano passado, a gente começou com esse projeto que eu estou coordenando, que é o História do Direito ao Resto do Chão. Esse projeto, ele tem diversos aspectos, digamos assim.
Ele tem as pesquisadoras, como eu falei, sou eu, a Joelma, a Maís e a Raquel. Cada uma de nós tem a nossa pesquisa individual. Porém, faz sentido a gente estar no mesmo projeto porque a gente pensa questões a respeito do direito e da produção normativa de maneiras semelhantes. E um pouco isso que a gente comentava. É humanamente impossível uma pessoa trabalhar com tantas regiões geográficas. Então, a ideia de ter um grupo ajuda muito nisso, porque a gente vai conversando, trocando texto, uma vai lendo as coisas da outra. Então, a gente consegue construir um corpo de debate acadêmico mais amplo geograficamente do que se fossem pesquisadores individuais fazendo isso. E eu acho que isso é fundamental para a gente avançar essas concepções que eu trouxe aqui hoje a respeito da história do direito, da maneira de entender como o direito é produzido. Então o projeto ele tem nossas pesquisas individuais, tem essas perguntas que perpassam todas as pesquisas. Eu tenho apresentado o projeto assim, que o Ao Rés do Chão ele tem 2 significados. Um é esse, ao rés do chão da produção normativa, que é o que todas nós estamos fazendo em termos de questionamento de problema de pesquisa. E o outro sentido de ao rés do chão é ao rés do chão dos arquivos. Isso significa ir nesses arquivos em Angola, São Tomé, Moçambique, Guiné, Cabo Verde e trabalhar com essa documentação que foi produzida ali. E, em alguns casos, a gente tem diferentes tipos de parceria na organização, na catalogação e, em alguns casos, na futura digitalização dessa documentação. Então, o Ao Rés do Chão do arquivo tem esse caráter prático também. Por exemplo, em Benguela, a gente organizou parte da documentação. É porque depois que a gente terminou a organização, o tribunal disponibilizou uma outra sala, na verdade. Então, por isso que agora a gente tem falado que a gente organizou parte. A gente organizou parte da documentação, produziu a base de dados e o catálogo junto com um texto que a gente está preparando, que vai chamar Introdução à História do Direito de Angola, que se tudo der certo a gente vai publicar até o final do ano. Então, Angola, isto. Cabo Verde, a gente tem parceria, a documentação deles de processo judicial está organizada, mas não está catalogada. Então, a parceria seria para produzir o catálogo, produzir um livro, igual a gente está produzindo para Angola, Introdução à História do Direito de Cabo Verde, e uma futura digitalização dessa documentação. E tudo online e open access, inclusive os livros e os catálogos. Que isso é uma outra coisa do projeto, que a gente considera muito importante que os produtos do projeto sejam open access. E também a gente está tendo conversas com o INEP, na Guiné-Bissau, porque eles também têm uma coleção de processo judicial. Então, assim, tem várias facetas o projeto. Para esse ano, a gente conseguiu um financiamento da American Society for Legal History e a gente vai produzir uma série de vídeos que seria uma introdução à análise desses processos judiciais que estão nesses arquivos africanos. Então, a gente vai gravar uma série de vídeos com uma parte mais teórica sobre como a gente vê o direito, a produção das normas e partes mais práticas de como trabalhar com essa documentação. E a ideia é lançar os vídeos junto com uma bibliografia básica também. E a gente está pensando em vários outros projetos. A partir de 2022, o grupo vai se ampliar, e então tem muito chão aí pela frente desse projeto. Vamos ver. O coronavírus, ele acabou, enfim, dificultando várias coisas, mas a gente conseguiu, essa questão dos eventos online, a gente conseguiu trazer isso para o projeto também. Então, a gente fez um evento de lançamento no ano passado, que em algum momento a gente vai disponibilizar no YouTube, existe esse plano, e a partir de semana que vem, de quinta-feira, 1º de abril, não sei quando esse episódio vai ao ar, a partir de quinta-feira a gente vai começar uma série de seminários online também. Então, para essa primeira quinta-feira, o convidado é o professor Fodé Bulay Mané. Ele é especializado em antropologia jurídica e atualmente ele dá aula na Faculdade de Direito de Bissau. E a gente ainda não está com o calendário fechado, algumas pessoas ainda faltam confirmar, mas eu já posso dizer que quem está confirmado é o professor Fodé, agora em abril. Em junho, a professora Juliana Farias, que ela é brasileira, mas ela tem trabalhado bastante com o Senegal e ela achou um inquérito
incrível no Senegal e ela vai falar um pouco com a gente, discutir um pouco isso na sessão de maio dos seminários. Então é isso, é um projeto que a gente está pensando em várias iniciativas, ele tem várias caras, né? Tipo, uma cara mais acadêmica, mas também uma questão de trabalhar com os arquivos e também um pouco de divulgação científica, que é o que a gente tem tentado fazer nas redes sociais. Somos 4 pesquisadoras mulheres, o que dá uma dinâmica muito bacana para o projeto. E eu tenho gostado muito de trabalhar num grupo 100% feminino. E é isso, vamos ver o que vai acontecer ano que vem, quando o projeto expandir. Quais são as redes sociais onde os ouvintes podem seguir o projeto? A gente está no Facebook, no Instagram e no Twitter. E a nossa arroba é sempre @glh_ground. Obrigada, Nath. Mariana,